A USE, a União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de São José dos Campos, tem feito palestras temáticas, mais ou menos 3 vezes ao ano. Nós fazemos palestras temáticas em todas as casas, o mesmo tema, por pessoas diferentes, e é muito legal, porque cada pessoa dá aquele toque especial, e a gente realmente aprende bastante assistindo as palestras, e mesmo tempo, muito interessante. E hoje nós temos o nosso amigo Luciano para falar conosco. Antes de eu chamar, de fazer a prece, queria falar para vocês da nossa Comevalp. A Comevalp é a nossa confraternização das Mocidades Espíritas do Vale do Paraíba, que ocorre todo ano no Carnaval. Não é isso? E aí, esse ano vai ser em São João dos Campos, olha que lindo, pertinho, não é? Começando no sábado de Carnaval. E nós estamos pedindo uma campanha para nós conseguirmos arroz, feijão e as bolachas. Então, quem puder trazer, pode trazer aqui ao centro. Depois, a casa vai entrar em contato com os jovens, que já temos os nomes, para eles retirarem, se vocês puderem contribuir com eles, vai ser muito bem-vindo. Ok? Muito obrigado. Vamos então fechar os nossos olhos nesse momento e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, que é nosso mestre, irmão querido, nosso modelo guia. E a gente deve também levar o nosso pensamento da espiritualidade dessa casa, que nos acolhe, para que ela inspire o nosso ministrante, e que nós possamos também absorver esses conhecimentos e sair daqui um pouco melhor, porque a gente assim seja. Assim seja. Obrigado. Boa noite a todos. Será que a gente consegue apagar essa fileira aqui? Fica melhor para... Acho que ficou melhor. Parece que foi outro dia que eu estava aqui, né? Fim do ano eu estava aqui, já estou de volta. Deu nem tempo de esquentar, né? De esfriar, né? Mas é com muito prazer que eu volto aqui. Eu gosto muito daqui, acho maravilhoso esse centro. E como o Colevati falou, né? A gente vai... Acho que eu estou estreando, né? Hábitos e distrações, aí o tema proposto pela USE, para vários palestrantes falarem. Então eu vou estrear. Vocês olhando assim, né? Falam assim, pô, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Tem muito a ver. Tem muito a ver uma coisa com outra. Nós vamos ver aqui. E é um tema assim muito... Para mim foi espetacular. Deu para desenvolver bastante coisa. Muito bem. Olha só. Acho que é isso aqui. Muitos de vocês aqui, principalmente o pessoal um pouco mais vivido, né? Brincou disso aqui, ó. Caça ao tesouro. E na caça ao tesouro, a gente jogava os dadinhos, né? E você ia caminhando nas casinhas. E aí, durante a sua caminhada, você encontrava alguns obstáculos. Então, chegava lá, você tinha lá os tubarões, né? Então, chegava lá, você tinha que ficar uma casa sem jogar, uma vez sem jogar, né? Você tinha lá os piratas. Você ficava duas rodadas sem jogar, sempre atrasando o teu caminho, né? Aí você tinha lá os atóis. Tinha que voltar 3 casas para trás. Voltava. Aí você tinha os jacarés.
mais atraso na sua busca de tesouro. Aí você tinha os vulcões, sempre atrasando o seu caminho, né? Quem vencesse isso aí mais rápido chegava lá no tesouro, ganhava o jogo. O pessoal mais jovem acho que nem sabe que jogo que é esse, né? Mas era uma brincadeira legal, a gente brincava bastante com isso aí lá, matar o tempo, né? Não tinha internet, não tinha celular, não tinha televisão ruim, a gente brincava. Muito bem. E aqui na nossa vida, como é que será que é? Né? Como é que será essa trilha para a gente percorrer em busca dos nossos tesouros? Né? Como que seria? Quais os perigos, os desafios que nós encontramos no caminho? O que a gente encontra que atrasa a nossa vida? Que nos retém? Que nos faz pegar outro caminho? Não é? Lá no Livro dos Espíritos, né? Lá na questão 115, ele fala assim, os espíritos foram criados bons e outros maus? E o Kardec perguntou, os espíritos responderam, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, todo mundo veio lá do mesmo buraco, todo mundo igual. Né? Mas ele nos deu a caminhada, né? Nos deu a missão, né? De uma determinada missão com o fim de esclarecer e fazer chegar progressivamente à perfeição. Nós nascemos simples e ignorantes, todo mundo lá no tabuleiro do jogo, e aí todo mundo jogando dadinho, caminhando, para a gente chegar lá no tesouro, para a gente chegar à angelitude. Né? Muito bem. Então, olha, simples e ignorantes, mas nós vamos chegar à angelitude. Todos nós, acreditem. Mas esse caminho é muito longo. Tem muito jacaré, tem muito tubarão, tem muita coisa no caminho aí que vai nos atrasando, né? Então existem muitos impedimentos e distrações nesse caminho, né? Que vai retardando a nossa ascensão para mais perto do Pai Celestial. Então, a ascensão, a evolução, ela impõe, elas instituem novos costumes, novos hábitos, né? A fim de que a gente nos liberte, né, das fórmulas inferiores que marcham nos ciclos mais altos, nos atrasam nesse ciclo de evolução. Então, a nossa conversa aqui é sobre isso hoje. Hábitos e distrações. Não é? É a mudança de paradigmas que a gente vive, a gente insiste em tê-los. Ok? Essa é a nossa conversa aqui hoje. Tá bom? Olha só, isso aqui é a história da nossa vida. Cada um tem a sua, né? Então a gente tem o nosso histórico espiritual, né? E lá no plano reencarnatório, a gente vai fazer o nosso planejamento, né? Para realizar a nossa regeneração. Então, nesse plano reencarnatório, a gente vai ter a nossa carga fluídica, o mapa genético e o meio ambiente. Tudo com o intuito de renascermos. Né? Então, na carga fluídica é a vitalidade, ó, compromissos assumidos, a vitalidade, quanto tempo que a gente vai ter de vida. Né? O mapa genético, as características físicas, as possibilidades de doenças que teremos, as habilidades que a gente nasce, né? O meio ambiente, qual a família, qual o país que eu vou nascer, vou renascer, quais serão os meus relacionamentos, né, as minhas habilidades, as minhas atividades. Então, tudo isso nós trazemos, carregamos conosco quando nós estamos lá no plano espiritual e vamos reencarnar. Certo? Muito bem. Então, utilizamos todos os recursos, né, do que fomos agraciados, que tivemos esse planejamento, né, para a gente ter um objetivo de completar a nossa tarefa aqui na Terra. Né? Então, esse objetivo nos torna completistas. Temos a nossa missão completa. Anjos. Não é? É assim. Muito bem. Então, olha só.
essas habilidades que a gente vai ter, esse planejamento que nós vamos ter, a gente vem com toda a boa vontade, né? Nós estamos lá no comecinho do tabuleiro do jogo. Mas acreditem em mim, todos nós somos muito bem, nós somos mestres em sabotarmos aquilo que nós planejamos. Todos nós sabotamos todos os dias o que nós planejamos. Com o que a gente sabota? Pensamentos ruins, a vaidade, o orgulho, o mau uso do livre-arbítrio, associações infelizes com álcool, com droga, com amizades ruins, vícios da mente e do corpo, má alimentação, dissociação do corpo. A gente nunca está feliz, muita gente não está feliz com o corpo que tem. Quer pôr silicone, tirar silicone, quer pôr lábio, tirar lábio, pôr cabelo, tirar cabelo. Um quer ser homem, outro quer ser mulher. A gente tem a dissociação do corpo. Distúrbios do sono. Então, tudo isso nada mais é do que hábitos e distrações. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Hábitos e distrações. Ok? Então, somos muito sabotadores da nossa vida. Todos nós. Muito bem. Então, para a gente falar sobre hábitos e distrações, a gente tem que definir o que é isso. Então, eu fui lá no dicionário Aurélio Buarque de Holanda, que é talvez o mais famoso aí. Tem outros, mas eu fui nesse aí para manter um padrão. Então, o que são hábitos? Comportamento ou costume. Então, ação repetida frequentemente, que se torna uma rotina, mania, costume, uso ou prática. De tanto a gente fazer a mesma coisa, torna-se um hábito. Olha só. Modo de ser, maneira habitual de agir, sentir ou de se comportar numa pessoa. Hábito. Em resumo, é algo que se possui ou adquire por repetição, tornando-se uma segunda natureza ou uma característica marcante. Todo mundo aqui escova o dente antes de dormir? Você escova o dente antes de dormir? Quem que te ensinou? Não sabe quem? A gente não nasce sabendo. Alguém vai nos pondo hábitos, vai nos mostrando, e isso vai adquirindo, vamos entrando nisso. Isso se incorpora na nossa vida, no nosso dia a dia. Interessante, Luciano, que tem muitos países que eles não escovam os dentes após o exercício. É verdade. Só uma vez por dia, duas no máximo. É verdade. Quer ver um hábito? Por hábito. Hábito. Uma coisa que mudou muito, vocês sabem, a maioria sabe, eu sou médico. O que mudou? Com a pandemia, você aprendeu a pôr álcool. Então, se você chega no hospital hoje, eu já estou vendo onde é que tem álcool. Já põe a mão no álcool, já sai com a mão lavando no álcool. E isso incorporou, isso ficou. Então, são hábitos que a gente vai incorporando. Isso são hábitos. Você imagine isso na nossa vida, nossos hábitos infelizes, muitas vezes. Fala com o Kelly. Biologicamente, quanto tempo para nós trocarmos um hábito por um novo, quanto tempo a gente tem que repetir esse novo hábito para substituir o antigo? Eu acho que isso depende. Nós vamos ver isso. Eu vou dar um spoiler aqui para todos. Nós vamos ver isso. Obrigado que você já me adiantou a vida aí. O pessoal já está curioso. E aqui, lá no Pensamento e Vida, tá escrito, tem um capítulo chamado Hábitos. Ele fala assim, o Emmanuel fala assim, ó. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. E esses hábitos podem ser adquiridos nessa encarnação ou em outra, na anterior, na outra. São hábitos que a gente vai trazendo. Distrações. O que são distrações?
Definição do dicionário Aurélio Buarque de Holanda. Mesma coisa, para ser igual. Falta de atenção ou concentração. Estado em que a atenção se divide, não foca no presente, resultando em desatenção, alinhamento ou esquecimento. A rede social tá cheia disso, né? Outro dia eu vi um vídeo lá de um mané que estava pilotando uma moto lá, olhou assim, fez careta e entrou num poste. Foi encontrar Jesus mais rápido. O que é isso? Distração. Né? Resultado da desatenção: ato irrefletido, lapso, erro. Em resumo, significa falta de atenção, o ato de desviar o foco da realidade, resultando em desatenção, esquecimento ou inadvertência. Distração. Certo? Nós vamos falar sobre hábitos e distrações. Muito bem. Vocês conhecem esse livro? Quem não leu, eu recomendo que leiam. Quem já leu, eu recomendo que voltem a ler. Sinal verde, está escrito assim, ó. Deixa eu vir daqui porque eu não consigo ler. Um guia de trânsito moral para caminhar com segurança pelas estradas da vida. Obrigado, Flávio. Obrigado. Obrigado, Flávio. Ô, Flávio, aqui. Ficou meio tumultuado, então você consegue ler de falar de novo, por favor? Presta atenção, presta atenção. Um guia de trânsito moral para caminhar com segurança pelas estradas da vida. Ó, leiam o capítulo 33, Hábitos Infelizes. Capítulo 33. O André Luiz descreve nesse capítulo 40 hábitos infelizes. Eu fui bonzinho. Eu vou citar só 10, que eu achei que foram os piores. Eu vou citar 10, tá bom? Mas vale a pena ler o capítulo 33, porque se a gente vencer esses hábitos infelizes, nós estaremos morando lá nos mundos ditosos. Ok? A gente já pula o mundo de regeneração, já dá um salto. Bom, o primeiro hábito infeliz: fugir de estudar. A nossa doutrina foi formada, foi forjada em cima do livro dos Espíritos. Então a gente não tem como fugir de estudar, né? Todos somos espíritos em evolução e, portanto, o estudo é fundamental e essencial para a nossa evolução intelecto-moral. Quando nos limitamos ao que já sabemos, deixamos de evoluir. Fugir de estudar. Segundo, viver sem método, sem disciplina. Hábito infeliz. Em qualquer segmento da vida, a disciplina é fundamental para impulsionar os objetivos a serem atingidos. Se você não tem um objetivo, você não tem foco, você não consegue seguir. Né? Não dá para viver na brisa do vento. E o Emmanuel, quando o Chico perguntou a recomendação, ele falou: disciplina, disciplina e disciplina. Alertando-nos para as distrações e para os hábitos infelizes. Terceiro, reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. Como é que você vai exigir do outro aquilo que você não faz? Ah, mas a gente é bom nisso, viu? Nós somos muito bons nisso. Exigimos mudanças rápidas e buscas dos outros, né? Rápidas e bruscas, exigindo virtudes e perfeição. Nós exigimos, sim. Né? Mas será que eu próprio tenho todas elas? Né? Esquecemos que cada um de nós encontra-se em etapas e patamares diferentes da evolução. Lá no joguinho, cada um encontra um obstáculo. Volta um, fica um sem jogar, fica duas para trás.
Cada um está num patamar de evolução, né? Então não podemos exigir passos de gigantes para ninguém. Quarto, condenar os que não possam pensar por nossa cabeça. Pô, isso está em moda. Isso aí, se o cara não vota no Bolsonaro, o cara não presta. Se o cara vota no Lula, o cara é um safado. Se o cara torce pro Corinthians, é isso. Se torce pro Palmeiras, é isso. É isso. Se não pensa igual a gente, né? Então, a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, né? As ideias, pensamentos, time de futebol, a política. Nós temos que conviver com a diferença. Você não precisa concordar, mas você respeita. E acredita em mim, se a gente está nesse estágio no mundo, é porque as pessoas pensam diferentes. Porque se pensasse todo mundo igual, não caminhava, né? Então, o mundo evolui porque tem pessoas que pensam diferentes. Então, a gente tem que respeitar, mas a gente condena, a gente xinga, vai quem não concorda com a gente, né? Queixar-se por sistema, a propósito de tudo e de todos. Conhece gente assim? Eu conheço, né? São aquelas pessoas que vivem mal com a vida, mal-humoradas e azedas. Né? Reclamam de tudo e de todos, só enxergam o próprio umbigo. Né? Com tanta coisa para agradecer, eles preferem reclamar. Quinto hábito. Sexto hábito infeliz. Comparar comunidades e pessoas espalhando pessimismo e desprestígio. Isso aí é terrível, né? Só que os nossos padrões de comparação é baseado em ideias e sentimentos pouco nobres. Como é que você vai comparar algo que você é pobre naquilo? Lembre-se, cada um está no lugar certo, no momento certo, na família certa, pondo em prática seus propósitos de evoluir. Lembra daquele planejamento? É isso, né? A cada qual segundo suas obras. Então, não cabe isso, comparar comunidades e pessoas, tá? Não cabe isso. Sétimo, comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Se a gente for ver aqui, hoje, muita gente já fez isso. É a famosa fofoca. Né? Mal conseguimos cuidar de nossas vidas, mas queremos cuidar da vida do outro. Né? Ao invés disso, coloque-se no lugar do outro. Né? A língua afiada leva a julgamentos equivocados. Né? Lembre-se, você será julgado pelo seu julgamento e pelos seus valores. Então está na hora da gente parar com isso. No oitavo, aguardar honrarias e privilégios. Fazer o bem sem olhar a quem. É um provérbio popular, né? Que significa praticar a bondade, a solidariedade de forma incondicional e altruísta. Não esperando recompensa, gente. Né? Quem faz pelo outro esperando alguma recompensa não é humilde, não reconhece o próximo como seu irmão. Hábito infeliz. Nono, discutir sem raciocinar. Eu falo isso. Existe o arco reflexo ouvido-boca. Né? Quer dizer, você ouve algo e já vomita. Né? Não pensa, não raciocina. Né? Então, o que você ouve rápido e imediatamente transmite à pessoa sem reflexão crítica ou retenção da informação. Então, quantas discussões poderiam ser resolvidas se você raciocinasse? É o arco reflexo, né? Discutir sem raciocinar. Muitas vezes o que uma pessoa está lhe dizendo são verdades que doem. Sim, mas que precisam ser digeridas e corrigidas. Pense nisso. E décimo, ignorar conveniências e direitos alheios. O famoso parar na vaga de idoso, na vaga de deficiente. Né? Então, comportamento que demonstra falta de empatia e respeito interpessoal. Ficar no som alto lá, o teu vizinho está querendo dormir. Né?
Alguém que age dessa forma está focado exclusivamente nos seus próprios desejos, né? Objetivos, sem levar em conta o impacto de suas ações sobre os outros, né? É o egoísta de carteirinha. Esse aí acha que a vida é um buffet para ele, só para ele. São 10 hábitos infelizes que eu escolhi a dedo. Por quê? Porque isso aí depois eu vou utilizar para a gente ver o que ele falou. O que a gente pode fazer para melhorar? Tem algumas coisas que a gente pode incluir, tá bom? Muito bem. Até aí tudo bem? Tudo bem nada, né? Doeu um pouco, né? Mas tudo bem. Bom, por que hábitos e costumes podem te estagnar? Por quê? Então, primeiro, ausência temporária de evolução. Vocês sabem que a gente pode passar uma encarnação sem evoluir. A gente não perde o que a gente já ganhou, mas a gente pode ficar sem evoluir, né? Então, ausência temporária de evolução. Então, nós, humanos encarnados, nós sempre tendemos ao costume. Né? Sempre tendemos ao costume. Eu costumo acordar, tomar café, tomar banho. É o costume. Né? Vou por esse caminho sempre. Né? É fácil nos acostumarmos a fazer sempre as mesmas coisas. É muito fácil. Né? E é cômodo, né? Comer a mesma coisa, vestir a mesma roupa, seguir os mesmos caminhos. E ainda reclamamos da monotonia da vida. Isso a gente reclama também. Então, repetir o que aprendemos é confortável. Sim, confortável. Mas será que estamos apenas seguindo um hábito? Né? Quando estudamos e aplicamos o conhecimento, é importante. É louvável, sim, é muito importante. Né? Mas até quando devemos repetir as mesmas ações sem novos aprendizados? Né? Fica aí uma reflexão. Então, vamos fazer uma coisa diferente, vamos ler outras coisas, vamos ver outras coisas, eu não gosto disso, mas eu vou ver como é que é. Isso dá uma mexida na cabeça, né, nos pensamentos, né? Segundo, rituais e dogmas, a armadilha dos hábitos. Vocês sabem, né, que na doutrina os rituais e dogmas são questionáveis, né? A gente questiona mesmo. Né? Você vai lá numa igreja, às vezes a pessoa está quase dormindo e está despejando palavras pela boca, não sabe nem o que é que ela está falando. Então, se analisarmos bem, né, dogmas e rituais são apenas costumes e hábitos. Né? E quando nos limitamos ao que já sabemos, deixamos de evoluir. A gente precisa de desafios. Né? Eu usei o exemplo do centro espírita, tá? Eu sou passista há 10 anos, sou presidente do centro há 10 anos, sou expositor há 10 anos. Há 10 anos faço a mesma coisa. Né? Então, sem novos desafios, não estudamos mais, não ousamos mais, nos acomodamos. Nada contra ser presidente, expositor, tá? Nada disso, não tenho nada contra. Mas às vezes vale a pena se desafiar. Eu sou passista, mas agora eu quero fazer uma palestra. Desafie-se. Bom, o mundo moderno é rico em distrações. Televisão, cinema, shows e passeios são apenas alguns dos programas disponíveis. Alguns. A internet e o celular consomem um tempo considerável da nossa vida. Desses pequenos aqui, então, nem se fala. Além de serem instrumentos de trabalho, de estudo, por vezes são convertidos em vício. Por isso que é importante, muitas vezes, a gente impor regras, horários, para aqueles que estão iniciando, né? Consultar novas mensagens e navegar por diversos sites e plataformas torna-se uma compulsão. Entre múltiplos programas e compromissos, a criatura não percebe o tempo passando. Né? Envolvida em variados eventos, ela adia a necessidade de atender os compromissos da vida. É assim que estamos vivendo. Durante 20 anos da minha vida, eu me dediquei a programa de residência médica.
eu ensinava jovens ortopedistas, né, na residência, 20 anos. Lá atrás, eu falava assim, ó, amanhã nós vamos ter aula sobre, vamos dar um exemplo, escoliose. Por favor, estudem, a gente tira as dúvidas, depois das aulas, da aula. Eu vou dar 1 hora de aula, depois a gente tira as dúvidas e tudo mais. Beleza, e assim ia. Vai fazer 2 anos que eu me aposentei. Nesses últimos anos aí, eu pedia para ler, ninguém lia. Eu começava a dar aula, marcava a aula às 7 horas da manhã, nunca começava antes das 7h30. Porque 8 horas todo mundo tem que estar nos seus postos de trabalho. Eu começava a dar aula, com 15 a 20 minutos, já tinha alguém tirando o celular do bolso. Eu falei para eles, gente, por favor, me dê o feedback. O que eu preciso fazer para deixar a aula mais agradável para vocês, mais interessante, que vocês prestem atenção? Eu mudei tudo, mudei de tudo. Nada deu resultado. Aí eu resolvi me aposentar, que achei melhor. Acreditem, minha vida está muito melhor. Então, torna-se vício. Né? Hábitos infelizes. Pior que vai incorporando, né? Muito bem. Então, olha, a gente tem algumas perguntas a serem respondidas aqui. Né? É preciso trabalhar, estudar e acompanhar as inovações. Isso é inegável. A gente tem que fazer isso, porque o mundo ficou muito melhor. Né? Sim. Entretanto, urge reconhecer a finalidade, que a finalidade da vida não restringe a correr atrás de cargos, de coisas e distrações. A nossa vida não é isso. Se você quer ser alguém na vida, você precisa correr atrás dos seus objetivos. Né? É necessário gastar um tempo para se perceber. Sim, autoconhecimento. Então, a pergunta, qual o real significado do que se vive? Né? São realmente necessárias tantas atividades? Elas não constituem uma forma de escapar da própria realidade íntima? São perguntas. E às vezes fica aí um questionamento para os pais. Né? A minha filha faz inglês, balé, espanhol, computador, vai para a escola, depois vai para o Supera, enfim. E aí você esquece de brincar. A criança precisa brincar, né? Ser criança. Então, será que a gente não está dando muitas atividades que muitas vezes estão deixando as crianças muito mais adultas rapidamente? Isso é uma pergunta, é um questionamento. Eu não estou dizendo se é certo, se é errado, isso é só para perguntar. Tá? Muito bem. É claro que você quer sempre o melhor para o seu filho, quer que seu filho chegue no mercado de trabalho mais rápido, põe na escola ZYZ, que é a melhor do mundo. O cara aperta e vai, e a criança esquece de brincar, muitas vezes espana. Por isso que a gente tem tanta criança se suicidando. Né? É muita exigência. Né? Então, é para a gente parar e pensar. Né? Então, como a gente pode enfrentar os nossos hábitos infelizes? Está aí, Coquene. Então, a primeira coisa que a sugestão é você ser proativo. O que é ser proativo? É sair da sua zona de conforto. Então, tome a iniciativa na vida, percebendo que as decisões são os principais fatores que determinam a eficácia da sua vida. Assuma a responsabilidade pelas suas escolhas e as consequências delas decorrentes. Ou seja, os problemas e as soluções estão dentro da gente. A gente consegue resolver isso. Basta procurar e querer procurar. Nós todos estamos inseridos na lei de causa e efeito. O Todo-Poderoso falou para a gente: meu filho,
pode plantar o que você quiser. Eu só quero uma coisa. A colheita tem que ser obrigatória. É isso. Então os problemas estão dentro da gente, as soluções também. Não é? Então, na nossa vida estamos inseridos em dois tipos de comportamento. Todos nós, tá? Nós temos um comportamento reativo e um comportamento proativo. Vamos ver aonde a gente se enquadra aqui. Tá legal? Vamos ver aqui, ó. Então, proativo. Pessoas reativas permitem que influências externas, como humores, sentimentos, circunstâncias, controlem suas respostas. É o arco reflexo ouvido-boca. Então, você tem um estímulo e tem imediatamente uma resposta. Isso é ser reativo. Olha, você viu a camisa que eu deixei aqui? Onde já se viu deixar a camisa jogada? Por que não guarda as coisas? Outra vez vou pegar essa camisa e jogar no lixo. Resposta reativa. Comportamento proativo. Aqui as pessoas dão a si mesmas a liberdade de escolher as suas respostas, né? Com base em princípios e os resultados desejados. Então, a gente tem um estímulo, tem uma resposta, mas aqui a gente tem a liberdade de escolha. E a liberdade de escolha tem a ver com o nosso livre-arbítrio, tem a ver com o nosso caráter, tem a ver com a nosso nível educacional, tem a ver com as coisas que a gente busca. Então, a gente tem que ter essa retenção, né? Então tem que ter uma resposta mais, né, menos reativa e mais proativa. Ou seja, coisas que vão trazer resultado. Ok? Vamos lá, vamos melhorar mais isso aí, porque ficou um pouco jogado. Vamos lá. Quando que você é reativo? Vamos ver se a pessoa identifica aqui, hein? Ó, reativo. Você fica nervoso e diz coisas que faz, se arrepende, né? Não se responsabiliza pelas suas ações, fica se lamentando e reclamando, culpa outras pessoas ou as circunstâncias, age como vítima. Sabe que vocês conhecem alguém que, assim, não precisa responder não, tá? É só para pensar, né? Quando que você é proativo? Mantenha calma, assume responsabilidades, pensa antes de agir, foca nas soluções e não nos problemas. Toma a iniciativa de fazer as coisas acontecerem. Se a gente parar e pensar, eu olhando para trás, nesses anos todos de vida que eu tenho, eu vejo que eu já fui muito aqui. E aí, o Espiritismo me trouxe uma coisa bacana, me trouxe serenidade, me trouxe... Eu me vejo aqui hoje. Então, eu consegui algumas proezas, alguma melhoria na minha vida, né? Então a gente tem que aprender e pôr em prática, né? A linguagem reativa. Não consigo, a culpa não é minha, não temos opção, preciso fazer, mas não dá, eles não permitirão, estamos de mãos atadas. O foco é nos problemas. Linguagem proativa. Eu consigo, sinto muito, a escolha é minha, vamos analisar as nossas opções, deixem comigo, deve haver algo que possamos fazer. Me movimento em busca das soluções. Isso é um movimento proativo, isso que eu quis dizer com proatividade. Fazer coisas que possam demandar soluções. E isso é importante nos nossos hábitos, né? Por você não fazer sempre a mesma coisa, não estar na mesma zona de conforto. Isso tem muito a ver, lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, comportamento reativo é a revolta, né? Grande agitação de pessoas com sentimento de indignação, alvoroço, desordem, tumulto, sentimento de raiva diante de afronta, injustiça. A revolta. E o comportamento proativo, a resignação. Não é isso que está escrito lá no Evangelho? A revolta é a resignação.
compreendida como a aceitação consciente do cumprimento do dever, né? Mesmo sem resultados imediatos. Liberta no orgulho e traz serenidade. É a conquista espiritual da maturidade. Então, o convite é para sermos muito mais resignados do que revoltados. Isso nos traz mudanças de hábitos. Ok, minha gente? Então, primeiro, proatividade. Segundo, começar com um objetivo em mente. Também conhecido como disciplina. Começar com um objetivo em mente. Né? Para a gente fugir dos hábitos infelizes. Então, descubra em si mesmo e deixa claro para si quais são os seus valores pessoais mais profundos. O que eu tenho de bom? Né? Descubra quais são os seus objetivos de vida. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Visualize as características ideais para cada atitude e relacionamentos na vida. É você se observar, ver a tua resposta e ver o que você causou para o outro. Né? Por exemplo, eu estou fazendo a minha reforma íntima. Eu falei da reforma íntima, mas podia ser outras coisas, que eu vou dar um exemplo. Então, eu estou ganhando valores morais? Sim ou não? Baseado em que indicadores? Estou melhorando como ser humano? Sim ou não? O que eu estou fazendo para não melhorar? O que está faltando? Eu sou um bom pai? Sim ou não? Quais são os fatores que me mostram isso? O que eu posso melhorar com relação à minha família, aos meus filhos? Eu sou um bom profissional? O que será que está faltando para eu poder me comunicar melhor com os meus pacientes, com a minha equipe? É nesse sentido. Né? Tem um objetivo. Vá atrás, questione. Né? Então, dessa forma, eu começo a ver dentro de mim o que eu tenho, quais as minhas capacidades, quais as minhas incapacidades, quais as minhas falhas, quais as coisas que eu preciso melhorar. Né? E aí, eu estou no meu melhor quando? Quando que eu fico melhor? Quando eu estou no meu pior? Né? O que realmente amo fazer no meu trabalho? Tem muita gente que trabalha, mas não gosta do que faz. Está cheio. Né? O que realmente eu amo fazer nas horas vagas? Né? Quais são meus dons e talentos natos? O que eu posso contribuir? Né? O seu propósito de vida vai ser desenvolvido em cima das suas capacidades. Se você não tem uma capacidade e quer fazer o que pretende, não vai conseguir. Então a gente tem que procurar os nossos objetivos de vida em cima do que a gente tem de capacidade. É assim que a gente foge dos nossos hábitos, senão a coisa fica muito difícil. Então, é para você imaginar e criar. E perguntar. O que eu escolheria fazer se tivesse tempo e recursos ilimitados, né, como propósito de vida? O que eu faria? Eu montar uma creche? Ia montar um centro espírita? Ou ia querer aplicar e viver de renda? A vida é chata. Não fazer nada é muito chato. Eu não consigo, né? Quais são os possíveis objetivos de vida para mim? O que eu quero ser como pessoa? O que eu preciso fazer? Então, esses questionamentos te tiram da zona de conforto. Tiram seus hábitos mais infelizes de responder no papum. Você não tem distração na vida, porque você está focado. Você tem um objetivo. Você está disciplinado. Aumente a sua consciência. Então, qual é a minha opinião? A contribuição mais importante, né? O que eu posso oferecer a outras pessoas no futuro? Qual é o meu legado? Né? O que eu posso deixar de bom para esse mundo? Tanta gente deixa tanta coisa boa. Uma fundação, uma escola. E o que eu posso fazer? Né? Então, há coisas que sinto que deveriam fazer, mas descartei no passado. Que coisas são essas?
Então, isso é uma forma de você burlar os hábitos infelizes e as distrações da vida. Tudo bem? O último, tá? Agora é o último. Primeiro, o mais importante. Primeiro, o mais importante na vida é assim. Então, ser proativo, ter um objetivo na vida e fazer o primeiro, o mais importante. Essas são as formas que a gente tem de acabar com os hábitos infelizes. Hoje em dia, tudo isso é muito complicado, né? A gente está vivendo a síndrome do pensamento acelerado, né? É muita coisa, né? É a política, é a eleição que vem aí, é a Groenlândia, agora a Ucrânia. É muita coisa junta, as atualidades, é muita coisa. Então, a gente não dá conta, o pensamento é muito acelerado. Então, o que vem primeiro? O que é primeiro para fazer? Né? Então, fica difícil nesse mundo. Né? Então, ó, a gente tenta priorizar, planejar e executar suas tarefas semanais, baseando-se mais na importância do que na urgência. O que é uma coisa urgente? É uma coisa importante que você deixou de fazer. Aí ela se torna urgente. Isso é ruim para a nossa vida. Você viver na corda bamba, fazendo a coisa correndo, tendo que apagar incêndio a toda hora. Então, vamos fazer mais as coisas importantes do que as urgentes. Avalie se os seus esforços exemplificam seus valores pessoais desejados, né? Impulsionando-os em direção às metas da sua vida, né? Enriquecendo suas atitudes e relacionamentos. Eu tenho isso aqui, ó. Esse primeiro mais importante é praticamente, basicamente, gerenciamento de tempo. Tá? Então, eu montei aqui uma figurinha muito legal. Vocês vão entender bem ela. Ó, é um quadrinho que você tem esse diagrama. Né? Então, você tem as coisas importantes e não importantes. As coisas urgentes e não urgentes. Quando eu tenho uma coisa urgente e importante, eu ajo por necessidade. Quando eu tenho uma coisa importante, mas não urgência, eu ajo com eficiência. Quando eu tenho uma coisa urgente, mas não é importante, eu tenho uma distração. Quando eu tenho uma coisa não urgente e não importante, eu tenho um desperdício de tempo. Mas acredite, eu vou dar os exemplos, a gente está toda hora nisso. Então, olha só. O que é uma coisa urgente com necessidade? São as crises, reuniões emergenciais, prazos de última hora, problemas urgentes, eventos inesperados. Você tem isso aí, Colevati, lá na firma, não? Sim. Todo mundo tem. Mas urgente é o importante que você deixou passar. Não urgente, eficácia. Opa, vamos voltar aqui para focar. Trabalho proativo, pensamento criativo, planejamento e prevenção, construção de relacionamento, aprendizado e renovação. Pô, isso aqui é o melhor dos mundos. Né? A gente trabalhar com eficiência, sempre programando. Né? Quando eu tenho uma urgência, mas não é importante, eu tenho uma distração. Então são as interrupções desnecessárias, as redes sociais, conversas irrelevantes, problemas secundários de outras pessoas, né? Aqui é o verdadeiro tomar conta da vida do outro. Né? Isso aqui são distrações. Né? Conversas irrelevantes, rede social. Rede social você não precisa nem fazer fofoca, já vem pronta. Né? Você abre o TikTok ali, está pronto. Instagram. Distração. E quando a coisa é não urgente e não importante, é um desperdício. Atividades banais, atividades de fuga, fofoca, tentar mudar o outro,
tentar imaginar ou controlar o futuro. E hoje tem muita gente nisso, né? Querendo controlar o futuro, né? A gente está pensando sempre no amanhã, a gente não vive o de hoje, por isso que a gente está com o pensamento acelerado. Então, o que seria o ideal, o melhor dos mundos? O não urgente e o importante, trabalhar com eficiência. Isso que a gente deseja para todos. Agora, isso é uma construção, isso demora, isso é de cada um, depende do seu conhecimento, da sua carga de espiritualidade, depende de tudo. Por isso que cada um é cada um. Tudo bem até aí? Desculpe se eu trouxe alguma coisa um pouco pesada, assim, um pouco difícil, mas são as maneiras que a gente tem de mudar. Mas o que eu fiz? Eu compilei tudo isso num resumão fácil, bem fácil para a gente entender. Então, considerações finais. Lembre-se, você é um espírito imortal. Nós somos espíritos imortais, né? Já animou inúmeros corpos. Quantos? Milhares. Já foi rico, já foi pobre, homem, mulher, ignorante, ilustrado. Nós já fomos tudo isso. Após tantas experiências, ele novamente aqui, estamos nós de novo aqui. Vivemos de tudo e estamos de volta. Mas você não é daqui. A nossa casa verdadeira é lá perto do Pai Celestial. Nós estamos aqui de passagem, porque somos espíritos imortais. Todos nós aqui renascemos com a finalidade de se recompor perante a própria consciência, de reparar antigas faltas e romper velhos hábitos. Por isso que nós estamos aqui, gente. A reencarnação é uma oportunidade preciosa. Há uma programação muito séria envolvida. Não é assim, eu vou chegar lá e vou voltar. Não é assim. Você contou com o auxílio de amigos mais adiantados para elaborar a rota e a finalidade da sua atual existência. Foi tudo combinado. Mas lembre-se dos hábitos e distrações que a gente é bom para mudar. Assim, não gaste a vida em futilidades. Asserene o seu coração e procure menos distrações. Distraindo-se em excesso, você corre o risco de desperdiçar uma oportunidade valiosa de elevação e libertação. Trabalhe, estude, divirta-se. Claro, isso faz parte da nossa vida, precisamos disso. Mas não utilize subterfúgios para escapar de si próprio. Seja proativo, né? Lembra? Gaste um tempo observando seu caráter, seus gostos, suas facilidades e dificuldades. Tenha um objetivo. Reflita sobre o contexto em que você está inserido. Tenha um objetivo, foi o que eu falei. Repare em seus familiares, em seus colegas de trabalho, em todos os que te rodeiam. Repare. Veja o que você pode tirar de melhor. Veja o que eles têm de pior para você também não repetir. Medite sobre a vida e descubra como você pode ser melhor. Pense o que em seu temperamento não é agradável e causa embaraços e dores a você e aos outros. Esforce-se por retificar o que não for agradável. Vamos mudar o que está ruim? Mudança de hábitos. Aprenda a auxiliar o próximo sem esperar nada em troca. Dê atenção aos idosos e doentes de sua família.
Porque isso é um dos hábitos que tem lá do André Luiz. Né? Cultive virtudes como bondade, paciência e ternura. Adote um patamar nobre de conduta e não se afaste dele. Saiba que as dificuldades que se apresentam em sua vida são desafios. Elas não se destinam a causar-lhe sofrimento, mas a fortalecê-lo no bem. Está acabando. Nunca se permita fazer nada que lhe cause vergonha. Você jamais conseguirá fugir de si próprio. É a sua consciência te alertando, te mostrando. Toda tentativa de se enganar será passageira e representará apenas perda de tempo. Lembre que todas as coisas exteriores ficarão para trás, inclusive a riqueza. Mas o coração asserenado pelo cumprimento do dever, você levará consigo para sempre. Eu vou encerrar com... Isso aqui é um filósofo argentino, tá? Facundo Cabral. Ele diz assim, sobre hábitos e distrações. Você não está deprimido, está distraído. Porque a grande tristeza dá-se quando nos perdemos do sentido da própria vida. Então, pessoal, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho para vocês sobre hábitos e distrações. Me perdoe se eu fui muito duro, se eu não passei aquilo que deveria. Mas eu estou aberto aqui às perguntas, tá bom? Pois não? Acho que uma grande ponto que você falou é que a maioria das pessoas está em fuga da realidade de si mesmas. Sim. Esses hábitos de, por exemplo, ficar perdido nos smartphones. Existe uma história do Osho que conta que estava num trem, numa longa viagem, e o colega dele de cabine lia repetidas vezes o mesmo jornal, que não tinha outro naquela época de internet, tinha um jornal lá e ele leu de cabo a rabo o jornal várias vezes. Por quê? Porque essa pessoa não estava bem dos próprios pensamentos, precisava de uma fonte de distração, porque aquela que os seus próprios pensamentos que causavam depressão. A maioria das pessoas hoje estão nessa situação, elas não estão em paz com os seus próprios pensamentos. Você vai numa sala de espera, numa consulta médica, numa entrevista, você vê todo mundo desesperado no smartphone lá, virando página, mas não conseguem ficar tranquilas, serenas com si mesmas. No mundo hoje, elas têm uma autocobrança, um mal-estar muito grande. Por quê? Porque eu vejo isso, a doutrina espírita me trouxe essa segurança. Elas não entendem por que elas estão no mundo e por que elas passam por certos problemas. Onde é que eu assino embaixo? Ninguém conversa mais. Todos são números, são robôs. Ninguém conversa. Não tem mais isso. Nós estamos vivendo, é um mundo em fuga. É um mundo em fuga. É verdade. Pois não? Eu queria te agradecer por todo esse ensinamento. Pena que não tem uns papéis bem dela para cá no valer, porque a gente esquece, né? Mas adorei. Muito obrigada. Sinal Verde, capítulo 33. Hábitos infelizes. Vale a pena, porque lá não é só isso que tem. Tem muitas outras coisas que servem pra gente. Servem pra gente. Alguém mais? Então eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui, tá bom? Muito obrigado. Posso? Olha, eu faço um convite a todos agora. A todos. Encarnados e desencarnados que estão aqui, eu peço para todos fecharem os olhos. Vamos nos imaginar numa grande roda, todo mundo de mãos dadas. E nesse momento nós estamos elevando os nossos pensamentos até o Divino Mestre Jesus, todos emitindo aquele raio de luz em direção aos céus, agradecendo imensamente a presença da espiritualidade maior aqui nessa casa,
nos ajudando, nos intuindo, nos protegendo, nos mostrando as verdades e os caminhos. E nós pedimos por esse país, né, que estamos iniciando o ano, por esse país que a gente consegue vislumbrar coisas boas, que a gente termine ou diminua a miséria, a fome, as desigualdades, que a gente possa nos espiritualizar, que nós possamos focar no nosso objetivo de vida, que nós possamos ser proativos em todos os caminhos, em todos os sentidos da vida, né? E que possamos ter mudança nos nossos hábitos mais inferiores por hábitos saudáveis, que as distrações não passem ao nosso lado, não permitam que desviemos dos nossos caminhos. Eu peço ao Divino Mestre Jesus que abençoe a todos nós, que permita que retornemos aos nossos lares em paz, em segurança, e que todos tenham um ótimo final de semana, que assim seja, graças a Deus. Isso aí. Tem uma aguinha aqui, é bom. É um lado importante. É. Disponha. As ordens. Prestigiar a gente. Com certeza. Oh, imagina. Adorei sua palestra. Bom. Muito obrigada. Disponha. Parabéns. Na hora que eu achava que tinha numa questão de medicina.